Ontem foi lançado o anime Seikamusou Salaryman Isekai e, meus amigos, eu acho que eu posso ter esperança na humanidade novamente. Dentre os novos animes desta temporada, este é um dos poucos animes que eu posso dizer que eu já li o mangá anteriormente e eu posso dizer com toda certeza que isso aqui tá muito bonito e legal. Eu ainda não posso dizer se eles estão fazendo uma boa adaptação, se estão rushando ou cortando, mas se eles mantiverem o ritmo deste primeiro episódio, fazendo uma adaptação consistente dessa maneira, eu acho que eles podem entregar um trabalho muito bom mesmo. Eu ouso dizer que se eles conseguirem manter um ritmo bom e consistente, tendo em consideração a história e, claro, a arte, pode ser um dos melhores isekais, se não o melhor da temporada. Embora eu não ache que ele vai sair melhor do que Jitsuaori Saiko Deshita. Então vamos falar desse anime recém-lançado que eu tanto gosto, dar alguns pontos e tudo mais. Mas antes disso, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda e deixe o seu gostei aí embaixo para apoiar o meu trabalho e me ajudar profundamente. E agora vamos para o vídeo. E a lore desse anime é bem simples, meus amigos. No Japão, Luciel era um trabalhador que vinha tendo problemas no trabalho e depois de muita luta ele finalmente conseguiria fazer dar certo, mas é quando ele morreria nas mãos de um bandido que estava ali na região. Agora ele seria reencarnado em outro mundo por conta de uma aposta entre os deuses, onde o deus da terra enviaria 10 de suas almas mais miseráveis para o deus de Galdardia, onde elas seriam reencarnadas no seu mundo. Agora, em sua nova chance de vida, Luciel irá crescer muito de todas as formas, enquanto luta contra o seu destino, que é a morte, de uma maneira que nem mesmo os deuses podem esperar e prever como irá acontecer. Eu acho que um dos pontos principais sobre Seikamusou acima de outros isekais é que ele é diferente. Normalmente, quando você vê um isekai ou tensei meio diferente, com o protagonista sendo mais da classe suporte ou trabalhadora, é sempre um slow life ou algo desse tipo. Ele nunca é um caso onde ele ativamente está tendo ação, ele está indo atrás de aventuras e tudo mais. Não, normalmente slow life é slow life. Se ele tá trabalhando, é um healer, um farmacêutico, essas coisas, normalmente é bem slow. Porém aqui, meus amigos, nós furamos a bolha, é mais diferente disso, é fora do comum. Aqui não é isso. Luciel, é claro, escolheu essa profissão porque ele não quer lutar contra monstros, ele está amedrontado só com a ideia de talvez lutar contra monstros. E claro, além disso, ele quer construir de forma segura uma vida nova para si mesmo, uma vida estável, com um emprego estável e tudo mais. Mas aqui, é claro que nós entramos em outra tangente. Ele está em outro mundo e ele vai ir se adaptando a ele, porque nós humanos somos assim, nós nos adaptamos. Ele tem muito medo, ele está amedrontado e quer viver de forma segura, mas ele também está vivendo em um mundo perigoso agora, e ele vai se adaptar a esse mundo, seja fazendo coisas mais tranquilas e seguras ou lutando contra outros. Mas o negócio é o seguinte, eu não vou falar spoilers aqui, pelo menos por agora. Se eu vou falar algum spoiler nesse vídeo, eu vou falar antes, que é um spoiler para vocês poderem pular ou, é claro, sair. Então fiquem tranquilos que no momento eu ainda não dei nenhum spoiler e nem voltar por agora. Então agora, primeiramente, vamos falar um pouco desse primeiro episódio, que eu achei bem interessante, algumas coisas legais a pontuar. Após acordar em Galdardia, nosso protagonista seria guiado por Deus que o reencarnou, o ensinando a abrir sua janela de status e tudo mais, que acontece normalmente nas obras em primeiro lugar. A primeira coisa que eu diria que é um pouco curioso, mas não é bem uma referência, seria o nome do protagonista, que é Luciel. Sinceramente, eu pesquisei um pouquinho, não tenho certeza se é isso mesmo, mas Luciel não é nenhum nome bíblico, pelo que eu achei. Porém, ele remete bastante a nomes bíblicos, sabe? O nome de igreja, essas coisas, sabe? Luciel, pelo menos eu pensei um pouco e parece bastante. Não sei se foi de propósito ou apenas um nome aleatório que o autor jogou aqui. Então me diga aqui nos comentários caso você saiba algo sobre isso, porque eu realmente dei uma pesquisada e não achei muita coisa, mas pra mim Luciel remete bastante ao nome bíblico, e como essa obra tem muito assunto sobre igreja, curandeiros, essas coisas, eu achei que poderia ser uma referência ou algo do tipo, mas é aquilo, né? Não tenho certeza. Além disso, também é bom pontuar que este mundo em específico é muito mais voltado para o lado religioso. Não digo exatamente o mundo, mas o anime em si é mais voltado para o lado religioso, eu já vou explicar o porquê. Como nós vemos neste primeiro episódio, o nosso protagonista se tornou um curandeiro e foi para a República de Century, que é um lugar onde não apenas os curandeiros são muito bem tratados e respeitados, como também é basicamente o lar deles, já que Century é basicamente a sede principal
principal da guilda dos curandeiros, ou seja, aqui é o país dos curandeiros, onde eles mais são respeitados e tudo mais. Basicamente, um país religioso para os curandeiros. E claro, pelos curandeiros serem muito especiais e bem tratados pela guilda e por Saint Rule, também tem aquele caso, né, de que, bom, eles não são censurados, ninguém pega no pé deles, eles fazem o que eles querem. Ou seja, por causa disso, curandeiros, poderes sagrados e a própria igreja é uma coisa muito recorrente nesse anime. Isso não é um spoiler, porque obviamente já foi falado nesse episódio e tudo mais, que é o tema dela. O nome do anime é O Grande Clérigo, então já tá na cara que é sobre isso, mas sim, esse anime é muito voltado para a igreja e tudo mais, o protagonista dentro dela aprendendo magias sagradas e essas coisas. Então isso realmente não é bem um spoiler, mas vocês podem esperar bastante ver o protagonista interagindo com a igreja e tudo mais, principalmente com personagens pertencentes à igreja. Afinal, ele escolheu essa profissão justamente por causa disso, porque é uma profissão de suporte que é muito valorizada, que é ser um curandeiro, ser um clérigo. E inclusive, o próprio nome do anime já dá um spoiler incrível dele, porque o nome é The Great Cleric, no caso o Grande Clérigo, nos mostrando que agora ele é um curandeiro, mas com um dia ele vai se tornar um grande clérigo nesse mundo. E essa em específico é uma das coisas que mais me deixa animado com esse anime, meus amigos, porque a gente tem vários isekais e obras diferentes por aí, mas essa aqui pelo menos é a primeira que eu pessoalmente vejo que a igreja é muito explorada, destrinchada e claro, explicada. Normalmente em outras obras que eu vejo por aí, a igreja ou é uma vilã ou é uma heroína, tipo, pô, eles são inimigos do protagonista, pô, eles são meio que amigos do protagonista ou são neutros. Normalmente a igreja é apenas um bagulho de fundo, como se fosse uma coisa de suporte mesmo. Mas aqui é um pouco diferente. Aqui a igreja é basicamente o centro do mundo, porque a obra se passa em torno da igreja e do protagonista, que é um membro dela. Ou seja, aqui, em vez das outras que é suporte, aqui é diretamente explorada, o que é muito diferente do comum. É raro você ver uma obra que realmente explora a igreja, todos os lados dela, o lado bom e o lado ruim. Você sempre vê ela como um suporte que aparece aqui ou aqui em alguns arcos, mas aqui não, aqui é apenas isso. Pelo menos, é claro, no grande começo dela, é o protagonista aprendendo sobre a igreja, lidando com ela lidando com ele, os lados bons, os lados ruins, pessoas boas, pessoas ruins, vilões, mocinhos, tudo isso nesse anime. Isso é muito da hora. Isso dá muita perspectiva, porque igreja é um material muito bom de conteúdo para várias obras por aí, principalmente isekais. Então esperem e vejam por si mesmos, meus amigos, porque eu tenho certeza que vocês não vão se decepcionar com esse anime. Pelo menos eu acho. Outro ponto são as habilidades do nosso protagonista. E como as habilidades, ele escolheu algumas bem interessantes, que foram um grande combo para ele. Primeiramente, ele pegou a avaliação de domínio, que ele mesmo explica neste episódio, permite que ele avalie suas próprias habilidades e progresso de melhora, o que é muito bom por sinal. Ele também pegou artes marciais, controle mágico e sorte monstruosa, o que é claro, não vamos esquecer de falar que é essencial para qualquer isekai jogo. Se você está jogando algo ou foi para outro mundo e tem a oportunidade de pegar uma skill monstruosa de sorte, você tem que pegar ela. Sorte é essencial e sempre vai lhe dar ótimas coisas, seja um bom destino, bons itens, ou sei lá, coincidências, oportunidades e tudo mais. Sempre vá pela sorte, porque sorte é muito importante. E claro, as habilidades dele também são muito boas, porque ele tem os dois. Ele tem o lado mágico e o lado de artista marcial, onde se ele explorar e treinar bastante esses dois lados, ele pode se tornar ou um espadachim mágico ou um paladino, um guerreiro sagrado, o que é muito interessante e da hora por sinal. Onde inclusive, se vocês prestaram um pouquinho de atenção na opening do anime, nós já temos um pequeno spoiler do protagonista usando uma armadura completa com um escudo e lutando contra monstros. Ou seja, a própria opening já nos mostrou que sim, ele é um curandeiro, mas ele também luta contra monstros. Ou seja, ele meio que perde esse medinho que ele tem de monstros. Ele se acostuma com esse mundo e a própria opening nos mostra isso. E sim, apenas esses dois já são suficientes para vocês perceberem que aqui já é diferente. Um curandeiro que luta, um curandeiro que vai pra cima, um curandeiro que treina e é forte. Não é a coisa mais raríssima do mundo, não é, mas é difícil você ver animes onde isso aqui acontece e que é bem interessante. Aqui, logo no começo do anime, ele se encontraria com Lumina, que eu nem preciso dizer que se torna uma espécie de heroína, certo, meus companheiros? Até onde eu li no mangá, eu preciso dizer que não houve nenhum desenvolvimento romântico que eu me lembre, mas eu não descarto a ideia, afinal
afinal é um anime e se tem a regra vocês já sabem, certo? Coroa, shippou e se eu for além, se eu for um pouco mais fundo, Coroa, shippou, vapiou, tô certo? Então é aquilo. Não rolou nenhum romance até onde eu me lembro, até onde eu li. Porém, eu não li muita coisa ainda. E claro, sempre tem chance de um romance florescer ali. E também eu preciso citar que o design delas ficou absurdo. Ficou animal, cara. Está muito lindo mesmo. A personagem está maravilhosa e a arte geral do anime também está muito bonito. Eu adoro quando uma adaptação realmente sabe adaptar, cara. Porque, sério, tem muito anime por aí que é muito feio. Por exemplo, tem Sekizou com aquele cabeça de caixa d'água horroroso. Mas aqui não, aqui tá bem bonitinho mesmo, tá bem desenhado. Dá pra ver que pelo menos eles tentaram fazer o anime ficar bonito, o que é muito legal pra mim. Aqui também descobriríamos o quão privilegiados são os curandeiros dentro da República de Saint Rowley. Também teríamos o treinamento espartano de Luciel e um pouco mais dele conhecendo sobre este mundo, o básico de qualquer isekai de qualquer forma. Onde após o treinamento extensivo nós conheceríamos Mônica, outra heroína possivelmente também, afinal Coroa shippou é a regra. Onde é aqui que nós teríamos uma explicação sobre a corrupção dos curandeiros, meus amigos, o que é bem interessante de se explorar e claro, bem triste também. Os curandeiros são livres para cobrar o quanto que eles quiserem de taxa, o que é uma coisa de certa forma muito ruim, afinal sempre vai haver corruptos em todos os lugares. E a guilda também não interfere nem um pouco com eles, ou seja, junto ao fato de que a guilda não interfere com eles cobram taxas exorbitantes e são pilantras. Então vocês já sabem quem serão os vilões, certo? Em qualquer obra por aí, se tem um corrupto, e claro, ele pode fazer o que quer sem ninguém cobrar ele, é claro que ele vai ser um vilão. Onde, obviamente, pelo Luciel demonstrar ativamente que ele não vai ser corrupto, já nos mostra ainda mais. Ele não vai ser corrupto em um lugar onde todos são corruptos. É claro que uma hora ou outra eles vão se bater, não tem como fugir disso. E logo o episódio acabaria com o Luciel querendo tratar de pessoas feridas, mostrando que sim, ele é um curandeiro. E agora, o anime foi diferente do que eu já conhecia. Sinceramente, eu não li Light Novel, só li o mangá e pelo que eu sei o mangá é muito próximo da Light Novel. Posso estar enganado, mas pelo que eu sei, ele é muito próximo dela. Eu não senti nenhuma grande diferença no anime. Algumas coisas mudaram um pouco de ordem. Por exemplo, esses aventureiros que apareceram no final do primeiro episódio deveriam aparecer, se eu não estou enganado, no final do segundo capítulo ou do terceiro, que não foi adaptado pra cá. Ou seja, eles mudaram as ordens, junto com alguns outros acontecimentos. Mas eu acho que isso não muda na história geral. Eles mudaram algumas ordens, mas tudo ainda vai acontecer da maneira que deve acontecer. Ou seja, não é porque mudou a ordem que vai ficar ruim exatamente. Mas é claro, é apenas um episódio, temos que esperar os próximos para saber se vai ser bom ou não mesmo. Até agora, pelo menos, sinceramente, eu apenas tenho elogios a fazer para o anime. Até agora o anime tem sido muito bom e eu tenho fé e muita esperança que ele vai continuar a se manter assim. E posso dizer que eu estou ansioso para os próximos episódios. Então, comentem embaixo o que vocês acharam sobre este primeiro episódio. Comentem aí porque eu quero sim saber. Se inscreva também caso você não seja inscrito ainda, para ficar por dentro dos próximos vídeos e, claro, lançamentos. Deixa o seu gostei também, que me ajuda muito, porque o seu like apoia bastante o meu trabalho. E agora eu me despeço de vocês. Aquele abraço, um beijo e eu fui.